Bom dia, vamos dar continuidade com a nossa sequência didática sobre o folclore. Então, nós paramos na atividade 4. A professora Lilian, do 5º ano, resolveu a operação a seguir, mas durante o recreio, o aluno Inácio apagou o resultado. O resultado dessa operação então ela já resolveu 1.310 vezes 45. Vamos fazer a resolução que eles apagaram, né? Que ela apagou 1.310 vezes 45. Então, aqui vamos pegar o resultado. Vamos fazer o resultado, então. Eu vou multiplicar primeiro quem? A unidade, ó. Unidade, dezena. Então, eu vou multiplicar primeiro a unidade. Então, eu vou lá na tabuada, ó. 5 vezes 0. Eu vou multiplicar aqui, ó. Este por esse. 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. Todo número que multiplica por 0 é 0. Agora, eu vou multiplicar quem? A dezena. 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou pôr aqui. 5 vezes 1 é 5. Agora, eu vou multiplicar, ó, eu multipliquei 5 vezes 1. Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 3. Então, vamos lá. 5 vezes 3, que vai ser igual a 15, não é? Ó, 15. O que eu faço? O 5, que é a unidade, vai ficar aqui embaixo. E o 1 vai subir pro vizinho. Quem é o vizinho que eu multipliquei do 3? É o 1. Então, o 1 vai subir pro vizinho, ó. Então, eu vou colocar aqui mais 1, porque todo número que eu vou multiplicar aqui, eu tenho que adicionar com mais 1. Então, agora eu vou multiplicar quem, ó? 5 vezes 1 novamente. Já tem aqui. 5 vezes 1 é 5. Com mais 1, então, 5 vezes 1 é 5. Com mais 1, vai ficar 6. Então, eu vou pôr o 6 aqui. Acabou? Não. Agora, eu vou multiplicar a dezena. Então, eu vou apagar aqui para mim fazer novamente a explicação, certo? Mesma coisa vocês, crianças. Agora, vocês vão multiplicar o 4, certo? Então, vamos apagar. Vamos lá. Vou pegar outra cor para a gente colocar aqui. Agora, eu vou multiplicar o 4. Então, lá na tabuada do 4, eu vou multiplicar o 4 por 0. Ó, mesma coisa, ó. 4 por 0. Todo número que multiplica por 0 é 0. Lembrando que eu não posso pôr nada aqui de baixo, ó. Por quê? Porque eu já multipliquei aqui, ó. Não ponho nada aqui, ó. Certo? Porque aqui eu já multipliquei a unidade, então não põe nada da unidade. Vou começar da dezena, porque eu estou multiplicando a dezena. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, ó. O 4 vezes 3, vou pôr aqui para vocês terem a noção, é 12. Então, o 2, que é a unidade, vai ficar. E o 1 vai subir para o vizinho do 3, que é o 1. E tem que adicionar também o outro número que multiplica, certo? 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Ele vai ficar de fora, ó. Porque não tem nenhum companheirinho aqui para ele ficar de baixo. Agora, eu vou adicionar. Vou pegar agora a cor preta, pra gente somar. 5, 0 não tem nada aqui de debaixo, vai ficar 0. 5 não tem nada de, né? 5 mais 0, 5. 5 mais 4, 9. 6 mais 2, 8. 5 não vai somar com nada, continua 5. Vou separar por classe, ó, unidade, dezena, centena. Pontinho. Então,
esse número eu leio 58.950. Então, aqui, qual é o número que a professora apagou? 58.950. Eu quero que vocês façam a operação aqui, certo? Então, vamos para o próximo problema. 12 pescadores vão dividir entre si, em partes iguais, os 144 peixes que pescaram. Com quantos peixes cada um vai ficar? Vocês vão observar que vai dividir em 12. Então, vamos lá. Vou limpar aqui. Então, 144 dividido por 12. Então, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, né? Por quê? Porque aqui tem dois números no meu divisor, né? Então, aqui, 1 é menor que 12, mas o 14 é maior que 12, então dá. Eu vou pegar o 14. É a mesma coisa, é a tabuada do 12. A tabuada é infinita, não vai só até o 10. É 11 vezes 1, 11 vezes 2, 11 vezes 3. Aí a tabuada do 12, 12 vezes 1, 12 vezes 2, certo? Tabuada do 13, do 14, do 15, tabuada é infinito, viu, crianças? Então, aqui o número que é próximo vai ser o 1. Por quê? Porque 12 vezes 1 é 12. Então, vou pôr o 12 aqui. E vou diminuir. 4 tira 2, 2. 1 tira 1, nada. O que é que eu vou fazer agora? Vou descer o número 4, certo? Então, agora, qual é o número que eu vou multiplicar por 12, que vai dar 24? Então, 12 vezes 1 é 2. É o 12 vezes 2, que é 24. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, é o 2. Então, aqui eu coloquei o 1, né? 12 vezes 1, 12. E agora aqui vai ser o 2. Por quê? Porque 12 vezes 2 é 24. Agora eu vou pôr o 24 aqui e vou diminuir. 4 tira 4, nada. 2 tira 2, nada. Então, essa divisão, os 144 peixes em 12 pescadores, ficou 12 para cada um, certo? E foi em partes iguais. Por que foi em partes iguais? Porque não teve resto, não teve sobra. Ficou, ó, foi a minha operação, deu exata. Então, aqui é 12. Faça a operação aqui da divisão, ok? Agora aqui, crianças, hoje nós vamos fazer apenas até o 6, tá? Por quê? Porque eu vou explicar este conteúdo aqui de frações equivalentes. Então, assim, dificulta um pouquinho, por quê? Porque as sequências têm atividades e as atividades têm que ter explicação dos conteúdos, né? Então, essa daqui não tem, mas eu vou fazer a explicação para vocês para poder resolver essa atividade. E na próxima semana nós iremos trabalhar o livro didático com essas atividades, tá? Para vocês não ficarem com dificuldade. Então, vamos aqui. Desenhe as seguintes frações abaixo para mostrar que são equivalentes. Então, tem duas frações, A e B. Você vai desenhar aqui elas, entendeu? Um meio e 2 meios. Então, um meio, vamos lá. Vou limpar aqui, tá? 1 meio e 2 meios. Então, você vai desenhar uma fração com meio e uma fração, 2 quartos, né? E uma fração com 2 quartos. Então, você vai poder fazer o desenho, ou seja, você pode colocar, vou fazer aqui um retângulo. Então, eu quero um meio. Um meio é a metade do meu desenho. Então, eu vou separar um meio. Pronto. E vou colorir esta parte, ó. Aqui, então, eu representei essa fração 1 meio através desse desenho. 2 quartos. Essa fração 1 meio é equivalente a 2 quartos. Equivalente quer dizer igual. Então, agora eu vou representar essa fração equivalente
igual a 1/2. Então, vamos lá. Ó, eu tenho que fazer o mesmo desenho, que eu não vou conseguir, mas do mesmo tamanho, ok? Vou pegar outra cor. Agora, eu vou separar em 2/4 essa mesma fração, ó. Então, eu divido ela ao meio, e eu vou dividir aqui, então, esse meio em outro meio, e aqui em outro meio. E quantas partes? O de cima é o que está colorido, é a parte colorida. O de baixo é a parte da repartição do meu inteiro. Então, aqui 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4. Quantas vou colorir? 2 partes. Então, eu vou colorir aqui, ó, 2, né? 1 e 1. Então, eu representei 1/2 por e 2/4, que são frações equivalentes, quer dizer que elas são iguais. Essa fração 1/2 é igual a 2/4, certo? Eu só representei ela, repartindo ela em quantidades aqui menores. Então, essa fração 1/2 equivale a 2/4, ou seja, 1/2 é igual a 2/4. Agora, vamos na próxima fração, que eu vou representar 1/4 e 2/8. Então, eu vou desenhar 1/4, e vou desenhar 2, ficou ruim aqui, e vou desenhar 2/8. Então, eu vou fazer o desenho 1/2, a mesma coisa, eu vou usar o mesmo desenho do retângulo, tá, pessoal? Ó, então, eu vou desenhar aqui 1/4. Então, eu vou desenhar essa fração. Primeiro, eu vou dividir ela na metade, ó. Tem que ser partes iguais. Então, aqui tem 1/2. Agora, eu vou dividir ela em 4 partes, certo? 1, 2, 3, 4. E vou colorir apenas uma parte. Então, aqui eu representei essa fração aqui, 1/2. Perdão, 1/4. Vou apagar aqui que não pode sair para cá. Então, aqui a representação dessa fração, 1/4. 1/4 é igual a 2/8. Então, eu vou fazer a outra representação da fração, tem que ser o mesmo tamanho, porque elas são equivalentes. Equivalentes quer dizer que elas são iguais. Agora, eu vou ter que dividir essa fração aqui, que é a mesma dessa, em 8 partes, ó. Então, vou fazer novamente. Primeiro, eu separo ela ao meio, ó. A metade, tem que ser partes iguais, né? Não tá igualzinho, porque aqui a professora tá desenhando assim, é um pouquinho difícil. Então, agora que eu vou ter que desenhar essa parte aqui, ó, 1/4, ó, 1/4. Ficou igual a que eu tinha. Agora, eu tenho que dividir em 8 pedaços, em 8 partes. Então, aqui eu tenho 4. Então, eu vou dividir a metade na metade ainda, ó. Aqui também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é a mesma quantidade dessa, mas em partes menores. 2/8. Então, eu vou ter que colorir 2 partes de 8 pedaços, ó. Não vou dar conta de colorir direitinho, tá, crianças? Mas vou tentar, ó. Uma parte, 2 partes. Então, esta fração 1/4 é igual a 2/8. Só foi dividida em partes menores, mas é equivalente. Quer dizer que 1/4 é equivalente a 2/8. Crianças, vou fazer um outro vídeo dando uma explicação sobre frações equivalentes, ok? Abaixo como vídeo complementar. Então, aqui na minha atividade, é o desenho. O que vocês vão fazer aqui? Desenhar as frações que a professora fez aqui como modelo, né? Que são ali já a atividade. Só que vocês vão pegar a régua, vão fazer bonitinho, tá? E tudo igualzinho. Por quê? Porque fração são partes iguais, então não pode ficar diferente. Então, essa atividade de hoje, né? Ela vai apenas essa atividade até atividade 6, ok? A 7 é para quarta-feira.